Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à 16ª reunião ordinária da Comissão Especial de Micromobilidade Urbana. Hoje com a presença do Major Jackson, representando aqui o Corpo de Bombeiros, né? O Tenente Coronel Leandro encaminhou, me pediu, ele entrou em férias, vereador Bola, e também fez uma boa deferência ao Major Jackson, que também tem conhecimento da causa que nós estamos discutindo. E a presença do nosso Tenente Coronel Vicente, parceiro aqui do 12º Batalhão, junto com o Major Zancanaro e o Major Meister, né, que estão aqui já justificando que o Coronel Vicente vai ter que se ausentar, né, da reunião, porque tem um compromisso importante e a gente reconhece isso. E né, não é muito mais importante que isso aqui, que é um compromisso pessoal, já passou para a gente, mas agradecer sua disposição, Coronel, por estar com a gente aí e sempre contribuindo com essa Casa Legislativa. Quero passar para a ata da 15ª reunião, se eu posso considerar, dispensar a leitura e considerar aprovada. Dispensar a leitura, senhor presidente. Então, considerada aprovada e sem nenhuma impugnação e nenhuma restrição. Vamos começar os trabalhos. Vereador Bola, quer fazer alguma colocação com relação à reunião de hoje? Sim. Em primeiro lugar, agradecer, né, a presença da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro e parabenizar pelo trabalho, né? O Corpo Bombeiro tem dado respostas muito rápidas em Balneário Camboriú, muito eficazes, né? Nós tivemos, depois de vários anos, vários incidentes de incêndio em Balneário, e a resposta foi muito rápida, apesar do trânsito caótico que às vezes se encontra, mas a resposta é muito rápida. Então, parabéns mesmo, que nós... pelo menos, eu percebo, eu sou muito atento a essas coisas de segurança, de bombeiro e polícia, né? Principalmente assim. Então, parabéns mesmo pelas respostas rápidas e eficazes, né? O coronel também, eu sei que às vezes pode gerar mágoa, né? Mas melhorou bastante a segurança quando o senhor retornou, né? A participação da polícia, eu acho que também tem a ver com verão, com temporada, que se dispersa mais, porque com mais população parece que a polícia diminui, e na realidade não é isso, né? Ela se concentra praticamente em fatos isolados, né? Que não dá para fazer aquela prevenção 100% como se fazia antigamente, quando a população era bem melhor e dobrava a quantidade de policiais na cidade. Mas voltou, né, coincidentemente, com o trabalho sempre muito bom da Polícia Militar, né? Sempre muito bom, sempre. Mas eu sinto assim que a polícia está um pouquinho mais presente, está mais visível, né? E nós estávamos na sexta-feira lá na festa do Julina, do Colégio Guislande, na Vila Real, no Arraial do Guislande, e chegou por volta de 9h30 da noite, me pediram para acionar a segurança. Eu mandei a mensagem ao Coronel Evaldo, na mesma hora ele mandou uma viatura e mandou do trânsito, porque de repente chegou um grupo, eu acho que não estava a fim de aprontar, mas estava a fim de participar da festa já no final. Então, como tinha muitas meninas adolescentes e tal, e que querem chegar em casa com segurança, e os pais também ter a tranquilidade, foi só encostar, se mandar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A presença, ela dá a sensação de segurança, mas pior ainda, é que gato tem medo de cachorro, né? Então, ele pode se alvoroçar e tudo mais, mas sabe que vai levar a pior hora dessa. Então, a Polícia Militar por perto, a segurança por perto. Então, a visibilidade da Polícia Militar é muito importante. Então, quero dar os parabéns para vocês. Em relação à micromobilidade, nós vamos entrar nos detalhes agora, né, presidente? É isso aí. Obrigado, Bola. Eu faço minhas as suas palavras também com relação à nossa segurança. E o Coronel Vicente dispensa comentários, um grande amigo, e a gente sabe do profissional que é. E eu já falei aqui na tribuna, né, da importância que teve o seu retorno. Mas vamos falar da nossa pauta, que é a micromobilidade. A ideia hoje é fazer um debate, agradecendo mais uma vez vocês, né? Eu queria passar a palavra, então, para o Coronel Vicente, que tem o seu tempo ali, mas a ideia é trazer um pouco da experiência e da visão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, relacionado a esse tema que a gente considera importante, mas que precisa de ser regulamentado, precisa ser, né, trabalhado da forma legislativa. Então, a opinião e a contribuição, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros,
né, ela é importante para que o Bola, que é o nosso relator, e todos os membros dessa comissão possam entregar, não só para o restante do nosso legislativo, mas para o Poder Executivo, um documento com sugestões e com encaminhamentos que possam contribuir para a melhoria dessa micromobilidade, que, no meu entendimento particular, é uma micromobilidade, ela é importante para a nossa cidade, né? Não tem como voltar mais atrás, mas a gente precisa regulamentar. Então, eu passo a palavra nesse momento, se o coronel quiser usar esse aqui, já passar lá para o Jackson, passo para o coronel Vicente fazer sua breve palavra, e depois, se quiser, coronel, fica à vontade para se retirar, e daí a gente faz os encaminhamentos junto com os Major Zancanaro e Meister. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente o vereador Anderson, grande amigo, grande parceiro da Segurança Pública em Balneário Camboriú. Agradecer pelo convite, parceiro de longa data, de muitos anos da Polícia Militar. Agradecer ao vereador Bola, através dos quais eu cumprimento todos os demais presentes na sala, nesse ambiente. Desde a importância dessa reunião, dessa conversa, nós entramos, a Polícia Militar, numa questão de ordem pública. Então, a micromobilidade passa por essa questão de ordem pública. Como o vereador falou, é algo mundial, não é algo somente Balneário Camboriú, que não tem mais como voltar atrás. E é necessário a micromobilidade, porém com regras, porém com um regulamento. Então, nós passamos por essa questão de ordem pública, envolve várias questões, vários setores, que o Major Zancanaro, que comandou a companhia de Camboriú durante 5 anos, tem uma grande experiência operacional, uma grande experiência de rua, vai saber dizer exatamente o que ele está sentindo das ruas, quais são as necessidades. Hoje o Major Zancanaro é o comandante da companhia de Balneário Camboriú, então todas as ações de Balneário Camboriú o Major Zancanaro tem feito, tem controlado, participado, e o Tenente Meister é o comandante da companhia de Camboriú. Então a nossa ideia é justamente conversar, as duas cidades conversarem, a comunicação, o transporte acontecer entre as duas cidades, né, de tanto Camboriú quanto Balneário Camboriú. Por isso a presença dos dois comandantes de companhias, que são os que estão sentindo realmente o que está acontecendo nas ruas, quais são as necessidades. Nós somos, obviamente, favoráveis à micromobilidade, como o senhor bem falou, vereador, porém com alguns regramentos. Então a nossa parte vai entrar nessa questão de ordem pública, e agradeço mais uma vez o convite à Polícia Militar. Peço escusas a todos pela questão de sair agora no meio da reunião, mas foi algo emergencial. Porém, como eu falei, eu trouxe 2 especialistas, extremamente especialistas no assunto, vereador Bola, o Major Zancanaro e o Tenente Meister, que vão certamente dar os apontamentos necessários na visão sempre da Polícia Militar, né? A nossa visão, quando nós falamos, é sempre a visão da Polícia Militar, e é claro que os senhores, Poder Legislativo, Poder Executivo, posteriormente, darão a visão necessária para o município de modo geral. A nossa visão é relacionada estritamente às funções da Polícia Militar e ordem pública. Então, mais uma vez, vereador Anderson, agradeço a parceria de longa data, agradeço o convite e deixo as palavras, as perguntas para o Major Zancanaro e o Tenente Meister para esses detalhes maiores ali. Perfeito. Certo? Obrigado, coronel Vicente. Muito obrigado a todos. Vou me ausentar por questões, como eu falei, pessoais. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Para a gente dar uma organizada, Major Jackson, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que o coronel Vicente já deu a palavra, tá, licença, eu vou convidar o Tenente Meister para ficar aqui, ou o Major Zancanaro, para a gente conversar com a PM, e depois, logo após, a gente conversa com o senhor, que daí a gente entra num campo mais conjunto. O que o senhor acha? Tranquilo. Tá bom? Podemos então, deixar o microfone lá e outro lado de cá. Isso, daí o Zancanaro, se o senhor quiser ficar aqui, ó, e daí o outro ali, que for melhor, o perfil melhor para o senhor. O vereador Gui está aí. Boa tarde. Boa tarde, beleza? É esse de patinete, Gui? Não. Então senta aqui, ó. Senta aqui, Gui, ó. Recém-casado, já apanhando. Então vamos dar início a isso. Eu posso abrir a palavra aí, Major Zancanaro, se eu quiser, e o Tenente Meister quiser falar. Fique à vontade, faça as suas apresentações aí com... Fique à vontade. Então, o coronel Vicente já, mais ou menos, acho que já resumiu tudo, né? Já apresentou, apresentava o vereador Guilherme, sou Major Zancanaro, comandei Camboriú aí por 4 anos e alguns meses, e agora faço parte da equipe do coronel aqui em Balneário. O Meister é o que está à frente de Camboriú lá, junto com o Major Escarante.
E uma coisa interessante, até importante dele estar aqui, né? Porque a ideia é que as duas cidades têm que ter algo similar até para facilitar a questão da fiscalização, do entendimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, se as pessoas tiverem que ter um entendimento quando atravessar a BR e outro lá, talvez dê uma certa complicada, né? Para as pessoas entenderem. Eu não sei se algum dos senhores participou ali da reunião ali em Camboriú, ali da audiência, né? O Maestro me falou que o senhor estava lá, né? Acredito que algumas ideias devem estar batendo, né? Ô, Major, nós estamos justamente defendendo. Eu sugeri essa reunião hoje com os bombeiros e os demais vereadores com a Polícia Militar junto, porque a Polícia Militar já tinha fornecido os dados, né? Mas é justamente isso. Participa junto com nós a Marilúcia, que é uma professora, uma instrutora de autoescola, mas que ela está altamente capacitada nessa e especializada e por dentro da micromobilidade. Então, ela participou de audiência pública em Gaspar, em Brusque, Camboriú e aqui em Balneário Camboriú conosco, inclusive na nossa reunião. Aí, como eu sugeri, eu tive que ir lá, mesmo tendo uma audiência pública aqui nossa sobre educação. E a ideia é essa. Nós sabemos que lá, Coronel Mastro, Camboriú só tem 5 quilômetros de ciclovias, né? Mas as regras, a legislação, nós sabemos que as duas cidades, como são uma coisa só, precisa ter uma legislação e uma atitude do poder público semelhante. Então, nós temos que fazer o mais próximo possível o que vale lá, vale aqui. Porque mesmo lá não tendo a malha viária para a micromobilidade que nós temos em Balneário Camboriú. Então, é importante. Eu participei, sim, achei bastante interessante a participação de todos lá, inclusive da segurança pública. Foi muito bom. E lá é pior, né, Coronel Márcio? Que lá Tenente. Tenente Márcio. Coronel é o pai dele. Não, e o pai dele, queridão, né? Eu, o pai e a mãe, ainda perguntei se tu és filho do casal queridão lá. Aí dá para ver, porque lá não tem GM, não tem trânsito, né? Não tem agente de trânsito. E aqui a polícia tem que fazer. Então, eu sei que o trabalho de vocês lá é complicado, mais do que aqui. Sim. Mas a gente precisa se entender, sim. Algumas coisas que ele levantou ali, né? Eu não sei em que ponto, como é a primeira vez que eu venho, em que ponto que vocês estão de ideias, né? Isso. O que a gente... Que é interessante, assim, adiantar, assim, quais os itens, os pontos, assim, que vocês estão pensando, né? Eu acho que... Já tem uma lei, né, municipal ali, eu dei uma lida, hoje estava lendo com calma ali, né? Tem as resoluções do CONTRAN, né? Que é o que a gente, basicamente, tem atuado com base nas resoluções do CONTRAN. Só que, lógico, há espaço para determinados tipos de regulamentações municipais, né? Que podem facilitar, né, e algumas coisas, né, por exemplo, né, aí é uma questão, lógico, do município ver, questão de idade mínima, né, tem que ter ou não tem que ter. Os municípios, pelo que eu vi, estão caminhando para... o que eu gostaria, até só para a gente objetivar, eu vou deixar o senhor com a palavra. A gente sabe que, né, diante da experiência e da vivência de vocês, da Polícia Militar, do batalhão específico de Camboriú e Balneário Camboriú, a visão geral com relação à micromobilidade, a vivência, as ocorrências que têm acontecido, isso de uma forma ampla, e depois os vereadores quiserem daí fazer as perguntas para complementação e alguma sugestão, acho que seria dessa forma, vereador Bola. A sugestão de trazer a segurança aqui, principalmente no caso do bombeiro, é justamente, porque assim, não tem como nós ir lá darmos educação para os pais. Certo. Nós não colocarmos na cabeça dos pais, né, como diz o vereador Guilherme sempre muito bem, acho que deve falar hoje aqui também, da questão de ele comprar um equipamento e dar um equipamento que pode tirar deles, da família, o bem mais precioso. Quer dizer, olha o lado econômico e não olha o lado do amor ao próximo da própria família. E a questão do bombeiro, nós temos uma leitura do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar, que a Polícia Militar nos passou os sinistros por dados, passou lá no começo. E o importante seria, depois que vocês saírem daqui, reenviar para nós atualizado. Então, os bombeiros também nos mandar para cá e fazer um relato de como está o trabalho do bombeiro. Está gerando muita ocorrência? Veio de uma forma que complicou um pouco mais o trabalho do bombeiro? Tem o bombeiro alguma sugestão ao poder público? A Polícia Militar tem sugestões ao poder público para nós colocarmos no relatório,
final, que já tá na fase final, para vocês são praticamente os últimos para nós fazermos o relatório, fecharmos. Então, é isso aí. Nós queremos, assim, a participação de vocês, o que vocês podem contribuir. Nós não queremos, nesse momento, que vocês entendam 70 centímetros, 1,30, 32 quilômetros e por aí vai. Como a segurança pública pode contribuir no relatório aqui, para que a gente possa fazer com que o município tome as providências, os decretos e leis e tal, e ações em cursos e escola para garantir a segurança das famílias, não só de quem anda com a micromobilidade, mas terceiros também. Então, fica à vontade, Major. A gente passa pela fiscalização, né? A educação de um lado, fiscalização do outro. É inegável que, na minha opinião, assim, vamos lá, vou dar minha opinião agora operacional. Isso. De quem faz uma blitz de ciclomotor ali, que eu vou acompanhar o pessoal fazendo ali, né? Uhum. Ainda há bastante desconhecimento. Por mais que tenha internet, que tenha você para as pessoas ali, ainda há dúvida, ainda há um certo desconhecimento, mas já diminuiu bastante. Era maior no começo. Hoje ele diminuiu, mas ainda há, ou seja, a parte educacional do negócio ainda tem que ser fortalecida de alguma forma. A parte de fiscalização. Fiscalizar o ciclomotor, o senhor já deve estar PhD, né, do que é mais fácil, porque é semelhante a uma moto, por exemplo, né? As regras ficam mais fácil. Porém, a quantidade de ciclomotor, desde que a PM e os agentes de trânsito começaram a fiscalizar, diminuiu bastante. Os ciclomotores, né? Não sei como é que está lá, estão sumindo. Por quê? Porque é mais difícil. Por quê? Porque ele tem que estar CNH, capacete, emplacamento. Então eles estão sumindo. Eles estão sendo substituídos pelos ciclomotorzinho, o autopropelido, né? Que é o autopropelido parecido com o ciclomotor, mas que entre eixos ele diminui o eixo. Então, e esse aí hoje é o que está dominando na minha visão, assim, mais do que mais a gente vê, mais do que patinete, por exemplo, mais do que bicicleta elétrica. Esse é o que está despontando, assim, né? Que são bastante. Mas, assim, de maneira geral, assim, eu vejo que o risco ocorre quando eles não estão cumprindo a regra estabelecida até pelo CONTRAN ali. Quando o pessoal está andando em qualquer lugar, está andando em cima de calçada, quando o pessoal está andando na via, quando poderia estar andando na ciclofaixa, né? Contramão, né? Aquela coisa de... fica um pouco desordenado, né? Então, quando a gente faz a fiscalização, a nossa grande dificuldade é essa de fiscalizar o autopropelido, né? Questão de como sancionar ele, né? De que maneira, né? Então, muitas vezes se faz a barreira, é um autopropelido, beleza, mas não tem muita coisa, né, que se exigir ali na hora da fiscalização, se ele já está na ciclofaixa, etc., tá certo, e é a grande quantidade. Então, a dificuldade maior é nesse sentido. O ciclomotor é bem tranquilo, mas, como eu falei, eles estão sumindo, é uma tendência. Por que uma tendência? Porque a própria legislação exige uma série de coisas e a fiscalização que a gente fez, a gente recolheu vários, fez essa... é a minha percepção, não sei como é que é lá. Camboriú tem bastantinho também, né? Dá microfone. Se puder passar. Que for falado tem que ter gravado. Fica gravado. Em Camboriú a gente também, assim como o Balneário, né, a gente trabalha sempre em consonância às questões das operações e com relação à micromobilidade não é diferente. A gente fez algumas abordagens lá que a gente viu que realmente é cada vez encontra um ou outro, mas é cada vez mais difícil encontrar o ciclomotor, né? Justamente por ter essas regras mais rígidas, né? Até por o ciclomotor também ser mais caro que o autopropelido, né? Você vai no mercado ali comprar, ele é mais caro. E como tem essa exigência CNH, o pessoal prefere algo que não tenha tantas, né, essas coisas. Porque geralmente que a gente vê que está usando são menores, né? São menores até de 16, 14 anos. O pessoal está indo para as escolas, a gente conversa com as diretoras, professoras dos colégios lá em Camboriú e a gente percebe que hoje a escola está tendo que ter um estacionamento de autopropelido, porque praticamente uma grande quantidade de alunos chegam e vão, né, da escola por esse meio.
E elas vêm nos perguntar o que pode ser feito, né? Como é que tá. E realmente a gente, conforme o Major falou, a gente está nesse limbo aí, que o autopropelido ele não tem um regramento muito rígido. Ele tem alguns itens obrigatórios ali que o CONTRAN, mas praticamente já vem de fábrica aquilo ali, então só se o cara tirar, mas a gente realmente, quando aborda na prática, tá com aquilo ali. E isso tem causado uma preocupação muito grande, porque são às vezes crianças que estão andando, até mais de uma, às vezes a gente acaba flagrando, e não tem um regramento que eu possa impedir, por exemplo, uma criança de 10 anos dirigir um autopropelido, que não tem nada escrito que eu possa impedir. Às vezes ele está ali na via, no meio dos carros, né, andando, e o trânsito, né, que não é uma coisa para assustar, mas é uma realidade, é um ambiente onde que morre milhares de pessoas todos os anos. O bombeiro, acho que, né, pode falar com propriedade disso devido aos atendimentos. Então a gente foi inserido nesse ambiente perigoso, né? O trânsito é um ambiente perigoso, não tem como negar isso, até pelos números, né? Não tem como negar os números. E estão sendo inseridos ali crianças que não usam os equipamentos adequados, como o capacete. Porque o autopropelido nada mais é que uma moto com menos velocidade, mas ela está ali tá andando sem capacete, um menor de idade que não tem toda a estrutura física ainda de reflexo, de equilíbrio, enfim, até desconhecimento das regras de trânsito, de saber que tem que andar na mão da via, quando não tem ciclovia tem que andar no bordo da pista, não pode andar na calçada, tem que respeitar o sinal vermelho, enfim, e o pessoal anda como, né, se fosse uma bicicleta ali, né, sem ter muito respeito. Então, a gente tenta orientar, né, da melhor forma. O capacete ele não é obrigatório, mas está ali na resolução que, né, ele sugere o uso, mas não tem como obrigar também. Então tem todo esse cenário ali para a gente analisar, e realmente a idade é uma coisa preocupante, que a gente acaba flagrando ali crianças pilotando isso aí, e é um risco É algo grande. a se pensar, né? Botar na pauta aí de estudo, né? Questão da idade, né? Sim. Se é de interesse ou não, né? É um fator interessante, assim como um eventual curso, talvez. Isso. Pensar, Hoje, né? Para pensar, né? Aí com os senhores, visão, né? assim, de vocês, é claro que vocês acabam estando aqui representando a instituição PM, mas na visão pessoal de vocês, qual seria a idade mínima mais, assim, vamos dizer assim, não de questão de responsabilidade, mas na idade Sim. mínima mais, assim, no critério mais sensato, né? De um bom senso para a juventude, vamos dizer, usar. Eu sei que é difícil mas é questão de opinião, né? Para a gente entender, né, dentro da experiência de vocês. Então, assim, Difícil, né? opinião, É difícil porque pessoal, São várias modalidades, né? Isso, Uma coisa mas é eu um digo, a patinete, gente está falando do outra autopropelido, coisa né? Do autopropelido, como já foi dito aqui. Entrando O ciclomotor, eu acho que o ciclomotor, o redondo, adolescente né? não pode Sim, andar, não acabou. pode, acabou, 18 Né? anos e deu. Isso. Eu acho que a discussão é justamente aí. O O ciclomotor desafio maior é esse, né? O O ciclomotor autopropelido. está resolvido, acho que a situação ali. O problema é Isso. realmente o autopropelido, que a gente tem esse limbo jurídico ali. Né, eu penso que a gente tem que também analisar o cenário que, assim, é um recurso, né, que as pessoas utilizam devido, né, querem fugir da moto, do carro, que tem que ter 18 anos. Assim, né, o pessoal busca bicicleta porque não tem idade, né? Então, geralmente eu ia para a escola de bicicleta porque eu não tinha 18 anos e não podia ir de carro. Então, eu usava esse recurso. Então, a gente também não pode... eu penso que 18 anos seria demais. Eu acho que talvez puxar um pouquinho. Só que a gente tem outro lado que a gente tem que ver. Tem que ter uma estrutura física, de reflexo, tem que ter um conhecimento. Enfim, então... E como, né, ele tem uma aceleração que ele vai por conta, diferente da bicicleta, que você consegue ter um domínio maior, enfim, do veículo... analisando assim, né, a grosso modo, não tem nenhum dado, né, científico aqui, mas é mais uma constatação pessoal e verificando na prática, eu acho que 16 anos, né, conhecendo a estrutura física das pessoas, e enfim, eu acho que até para ter um tempo ali de incutir, talvez em programas, ideias, né, programas nas escolas de questão de orientação de trânsito de maneira geral, inclusive disso, eu acho que 16 anos seria uma idade adequada. 14 eu já acho pouco já. Acho que 18 é demais, 14 é de menos, que 16 seria uma idade razoável ali para o caso. Eu não acho também só que é só a questão também da pessoa fugir dos requisitos, né? Sim, é caro ter, para muitas pessoas, ter CNH, por exemplo, etc., licenciar, é um custo a mais que a pessoa vai ter, né? Sim. Mas também tem muita questão da mobilidade também, porque isso vendo o Balneário Camboriú para dar um exemplo, assim, sabe? Esses dias aquele horário de pico ali que pega mais ou menos da Martin Luther ali umas 5h30, 6 horas em diante, né? Eu com meu carro ali na altura do MESC, mais ou menos, e
E aí, estava passando na lateral, na ciclofaixa, uma moça com um patinete elétrico. Eu fui indo, daí abriu, indo, vai parando, vai. Quando eu fui, já estava na 4ª avenida, lá na frente, de repente ela passa por mim e ela estava muito mais rápida que eu, com muito mais... Então, para a pessoa que trabalha, às vezes, né, aqui no trânsito de Balneário, então por isso que também não é um negócio que a gente também tem que engessar, porque ele funciona muito para quem trabalha. Essas nossas blitz de ciclomotor que a gente faz de vez em quando, né, o coronel pede, né, para a gente dar uma fiscalizada, boa parte aqui em Balneário é gente que trabalha, que está saindo do horário comercial, né, muita gente que trabalha em residência, pessoas humildes, né, que é realmente instrumento de transporte. Não é só questão de adolescente, tem muita gente. Se os senhores um dia quiserem, algum dos senhores quiser acompanhar ali para a gente ver uma amostra, tem bastante turista também em Balneário, é meio mesclado, mas tem muita gente também, né? E então também é um negócio que tem que ser avaliado para não inviabilizar, né, a utilização deles, né? Desde que eu vejo que quando está na ciclofaixa e tem uma ciclofaixa boa ali, bem demarcada, né, que eles respeitam ali a questão da velocidade, o negócio flui de maneira ordeira, assim, sabe? Agora, quando o pessoal não cumpre, se passa assim nas regras, aí se torna perigoso. E na via, por exemplo, o autopropelido, ele é bem perigoso. E tem lugar que não tem como, né? Essa que é a verdade, né? Aqui a gente tem bastante ciclofaixa, mas tem lugar que não tem. A Avenida Brasil é um exemplo. Então, realmente, né, não sei nem se tem como, né, ali fazer algo nesse sentido. Então, é mais ou menos por aí, né? A gente levanta alguns pontos, né? Uma solução perfeita não se tem, né? Tem algumas ideias, né? Sim. A ideia da idade, sim, é interessante. Também a ideia da parte educacional eu acho interessante, pelo menos a pessoa saber de alguma forma as regras, né? Sem custo, óbvio, né? O ideal é que fosse sem custo nenhum, né? Tivesse algo nesse até sentido. Porque, como o Major falou, a micromobilidade ela auxilia, né? Quando você fala em que uma pessoa, uma mulher ali no caso, que provavelmente estava indo trabalhar ou alguma outra coisa, o fato dela estar ali na ciclovia, ela tem um carro a menos na estrada, Sim. um carro a menos gerando trânsito, um carro a menos, né, gerando combustão lá e fumaça para o meio ambiente e tudo isso aí. Então, nesse ponto, a gente avalia, tem que pensar. Agora, existe hoje uma forma da PM, por exemplo, né? A PM, se nós não fizermos a carteirinha para o menor ali que está autorizado a pilotar, por exemplo, 16 anos, ou a gente não definiu a idade, mas que não tem ainda o acesso à habilitação. Existiria uma forma de controle, daí, por exemplo, o policial abordava essa pessoa, essa criança ou esse adolescente, ele consegue, por exemplo, gerar alguma ocorrência dizendo, de repente o policial observou aquele cidadão, aquela criança, adolescente, em alta velocidade, ele vai parar, existe uma forma de a gente gerar uma ocorrência nesse sentido e ficar no histórico para, eventualmente, ele for reincidente, a gente poder gerar alguma penalidade em forma da lei, por exemplo? Eu pergunto isso só para, de repente, a gente pensar em algo que fora gerar uma despesa ou alguma demanda para o Poder Executivo, entende? Para inserir penalidade aqui, que não, né? Não. Só o Código de Trânsito. Só administrativo, né? Porque o nosso Administrativo. sistema... Nós temos na prefeitura, pode fazer... Na questão administrativa, a PM poderia atuar nesse caso? A gente consegue fazer a atuação, né, conforme está a lei, se a lei exige ali Lei municipal, então. exigir uma carteirinha, né, gratuita ali, tem que se habilitar ali primeiro, certo. Depois tem que andar com ela, senão a gente consegue fazer essa fiscalização, recolher o veículo ou ele apresentar alguém que tem aquela habilitação para levar embora. Perfeito. A gente consegue fazer isso. A questão de constar no nosso sistema, ela não vai. Isso é mais difícil, Entendi. porque é uma lei municipal, o nosso sistema funciona a nível estadual com a legislação Perfeito. estadual. Nesse caso, no federal. máximo, auto de remoção, né? No máximo auto de remoção. Se mas não vai tivesse aparecer, uma né? lei municipal dizendo que a pessoa teria que ter uma carteirinha, a gente poderia, na hora que Sim. perguntar se tem ou não, né? Não tenho, não fiz. Não. Daí tem duas opções. A gente vai pela analogia, né? Sim. Na questão do veículo. Então, traz alguém aqui que ligue para alguém vir buscar que tenha. Ou, se não, acaba indo para a remoção, que é aquela remoção para o pátio até alguém habilitado e poderia ser algo nesse sentido, né?
No caso do autopropelido ali, se a pessoa tivesse CNH, meio que poderia substituir esse curso, né? Porque o cara já tem uma habilitação Claro, maior sim. do que... É mais para aquele limbo ali do adolescente virando adulto, né? Então, porque Perfeito. 16 e porque 17 que nem, anos. porque nem o Major falou, o pessoal está trabalhando, o pessoal que está trabalhando geralmente já tem 18 anos, já, né? Já Isso. tem um conhecimento maior, já, né? Já responde pelos seus atos, já, né? Agora, a grande preocupação que a gente vê, que acaba, né, causando alguns acidentes e alguns problemas aí na estrada, é realmente esse pessoal que não tem todo esse conhecimento e, né, Essa os pais que observação é acabam... interessante Perfeito. mesmo, porque a pessoa que já está habilitada, né? Perfeito, Então, claro. Ela já, né? Já serve como Já tem algo pra uma algo habilitação, maior, né? Já tem a CNH, Habilita algo ele a maior. usar o equipamento. mas que tem questão de categorias e tal, né? Isso. Eu do Guilherme quer fazer alguma... Acho que de maneira geral é por aí, né? A dificuldade que a gente tem enfrentado ali na fiscalização, algumas possíveis saídas aí que tem que ser estudadas. Eu não sei a percepção lógico que a gente não tem que atualizar os dados, né, para ver, né? Me Sim. parece que deu uma Diminuída. deu uma diminuída. Bombeiro pode ter algum... Acho que não vê com o major aí, mas a percepção minha é que deu uma reduzida na questão dos acidentes, assim, do que tava. Tem que ver os números, né? pra gente ter até esse pela divulgação dos que tiveram aí de morte, dá uma assustada no pessoal. E Qual é o sistema que vai lá? O CIASC? O que é? Que vai esses registros de vai ocorrência? pro CISP. CISP, né? CISP. E aí a gente gera um acidente de trânsito, né? Depende do que aconteceu, né? Se alguém atropelou alguém ou bateu no carro. CISP quer dizer o quê? Sistema Integrado de Segurança Pública. Ah, CISP. Onde vai todos os boletins de ocorrência da Polícia Civil, da Polícia Militar, onde a gente consulta todos os dados né, que a gente necessita. Inclusive, o próprio ente municipal também usa, tem um convênio com o Estado e eles têm acesso. Perfeito. Vereadores, mais uma indagação para a Polícia Militar? Não? Não, só novamente, né, ratificando aqui, que se fosse possível atualizar e enviar para nós, né, a presidência pode passar o contato. E depois nós recebemos aqui e assim mais rápido para a gente poder colocar, nós podermos colocar no relatório, considerando que a Câmara entra em recesso agora semana que vem, né? Então, agradeço então a participação do Major Zancanaro, Tenente Meister, pela participação, pela contribuição ali. Com certeza vai auxiliar aqui os trabalhos dessa comissão, né? E desejar uma boa tarde para vocês. Agora a gente vai continuar então com o nosso Major Jackson do Corpo de Bombeiros. Tá? Obrigado mais uma vez. Se quiser... A gente continua aqui para Tá bom? ouvir o major aí. Perfeito. Obrigado. Então vamos... Vereador Bola. Se parece mais adequado. Perfeito. Então, Major Jackson, obrigado, né? Agradecendo o senhor, também estendendo esse agradecimento ao Tenente Coronel Leandro, né? Pela disposição do Corpo de Bombeiros, está contribuindo também com essa casa. Então, o senhor tem aí para dar seus cumprimentos iniciais, depois a gente dá uma sequência no trabalho também. Perfeito, obrigado, vereador Anderson, vereador Bola, vereador Guilherme. Estou conhecendo hoje, né, os vereadores, né? Agradecer o convite, né, dizer que nós somos parceiros nessa batalha, né, Major Zancanaro e Tenente Meister, né? Que é uma briga, né, uma competição diária por espaço no trânsito, né? E é importante a gente discutir isso aí, sim, né? Temos que encontrar soluções, porque as pessoas encontraram uma solução para resolver um problema deles, né? Que é se deslocar de forma mais rápida possível e também mais economicamente viável para eles, né? E aí a resposta do ente público tem que vir também na medida adequada, né? Que não gere um transtorno, como foi muito bem pontuado aqui pela Polícia Militar, mas também que traga segurança, como o vereador Bola comentou, né? Temos filhos, temos sobrinhos, temos parentes, temos pessoas que estão no dia a dia, né? E a gente espera que retornem segurança para casa. Então, parabenizá-los por essa iniciativa de discutir isso aí, né? Tem que encontrar uma solução para isso mesmo, né? E da parte do Corpo de Bombeiros, né? É um pouco diferente, uma visão um pouquinho diferente do que o Major Zancanaro comentou, né? E o Tenente Márcia, de que há visivelmente uma diminuição na circulação dos ciclomotores em substituição, como substituição os autopropelidos, né? Para nós isso acaba não gerando esse efeito porque são equipamentos que continuam se deslocando e são potenciais vítimas, né? E aliado a isso nós temos as bicicletas,
e os patinetes também, né? O que acaba interferindo um pouco, na verdade, o fluxo de pessoas que diminui agora nesse período. Mas na alta temporada foi complicado por parte do Corpo de Bombeiros. Trarei os números, vereador Bola. A gente vai fazer esse levantamento dos números, né? Mas a diminuição é basicamente em cima, por parte dos atendimentos do Corpo de Bombeiros, em cima da quantidade, da diminuição de fluxo de pessoas que ocorre, porque é sazonal, né? Agora, diferentemente, porque assim, há aquela disputa de espaço. Então, a bicicleta continua circulando, o autopropelido continua circulando e o patinete também. E aquela busca por espaço reduzido que nós temos lá na Atlântica, algumas vias aqui, né, ela acaba diminuindo ou aumentando em razão dessa quantidade de pessoas. Mas os acidentes ocorrem. Nós fomos acionados várias vezes ali no período de verão para atendimento a acidentes de trânsito ali, né? E agora a gente escapa do verão, vem o período escolar. E aí então continua esse desafio de buscar uma solução para isso, né? Então, por parte do Corpo de Bombeiros, nós entendemos que sim, temos que parar de discutir isso aí. É chover numa molhada, mas acho que a solução passa muito por educação, né? Não tem como a gente fugir disso, né? As outras experiências passadas têm mostrado que assim, é discutir isso. E a questão de buscar as escolas, né, para a gente sensibilizar, né? E a gente sabe também que é complicado, porque a Polícia Militar tem um PROERD, que é um case de sucesso, né? Nós trabalhamos com o Bombeiro Mirim, estamos ampliando com as escolas, e a gente sabe que é difícil os professores encontrar um espaço na grade curricular deles para permitir discutir trânsito. Porque aí não vai se discutir um viés somente da Polícia Militar, ou da Guarda de Trânsito, ou do Corpo de Bombeiros. Não. E até porque, assim, o que valer para o ciclista vai valer para o autopropelido, vai valer para o condutor de ciclomotor, e até para a motocicleta no futuro, porque aquela adolescente vai ser como é que vou dizer, né? Ele vai ser um ator desse trânsito logo ali na frente, no futuro. Então, que a gente encontrasse uma forma de já discutir isso na escola. E talvez levar essa conscientização para eles, para os pais, para as empresas que comercializam também os equipamentos, né? E chamar eles também para essa discussão assim de que é importante eles talvez na hora de comercializar, não só pensar na venda, mas também no pós-venda, né? Como eles gostam de falar, porque de o pai comprar o equipamento e saber que tem essa responsabilidade que o vereador Bola falou, de entregar um equipamento para o filho, mas que ele tenha essa consciência de saber minimamente o que é uma regra de trânsito, circular pela mão de direção, não pela contramão, com velocidade adequada, com equipamento de segurança adequado, né? Então, acho que passa por essa questão de educação, é primordial a gente discutir isso aí, porque nós não podemos mas disputar espaço lá no hospital, numa maca, num corredor do hospital, com mais crianças, mais adolescentes disputando espaço com as pessoas que têm uma doença ou têm uma emergência, ou pessoas idosas que precisam de um atendimento emergencial. Isso a gente tem que discutir seriamente isso. Parabéns pela iniciativa. Essa questão, senhor presidente, que assim, é tudo autopropelido, né? Só que uns estão dentro da resolução do CONTRAN, que é o 996, que equipara a moto. Aí tem uma outra que diminui 1 centímetro na largura, 1 centímetro no comprimento. É a mesma coisa. Não muda nada, né? Mas não entra na 996. Aí Exatamente. nós temos a bicicleta elétrica, nós temos o patinete. Então, é difícil mesmo. Imagine, os órgãos de segurança não conseguem, a olho nu, diferenciar um do outro. Por exemplo, um que está na 996 e o que não está ali, que pode equiparar a moto ou não pode, e tem que fazer teste, fazer medições, ligar uma máquina para ver se a velocidade está condizente com a lei ou não está. E, ao mesmo tempo, no caso do bombeiro, que é a nossa preocupação aqui, como o poder público tem investimentos para fazer na saúde, sempre os investimentos da saúde, sempre tem essas filas que a gente vê, passa governo, sai governo, e a fila diminui, aumenta, diminui, por falta muito de investimentos de recursos que não tem, né? E daí você tem que investir mais um pouco, né, na questão da saúde, do atendimento.
Por exemplo, o Rio de Janeiro está discutindo se vai abolir, vai banir a moto ou não vai, porque são bilhões de reais ao ano com um acidente de motos. E a nossa preocupação aqui é o Corpo Bombeiro e o SAMU já trabalham dentro do limite para atender as pessoas que têm mal súbito, que têm algum acidente. Aí nós ficamos pensando assim, e aqueles do autopropelido que vieram complementar? Eu administrei o Santinês já faz muito tempo, mas hoje continua igual. Deu 5h30 da tarde até 9 da noite, é moto, agora é o autopropelido. E o autopropelido é o dia inteiro, porque o pai está trabalhando e o menor está na rua, andando na contramão, passando no sinal vermelho, andando em alta velocidade, né, não respeitando nenhuma regra, nem ninguém, atropela idosa, atropela ciclista, bate em ciclista. Então, como está trabalhando o bombeiro nessa questão? A gente sabe que a escola do trânsito está sendo um investimento agora do município, é uma coisa nova. Eles estão indo nas escolas, o trânsito, BC Trânsito, está fazendo parcerias. Mas você lembrou de uma coisa importante aqui, essa parceria Bombeiros Mirim e Proerd também, né, junto com a escola do BC Trânsito. Eu acho que, né, é uma coisa que é importante. O vereador Anderson e o vereador Guilherme, nas falas deles nas outras reuniões, e hoje eu estou indo para o final, vou fazer o relatório, né? Já tem uma parte do relatório sugerida, inclusive, pelo vereador Guilherme, mas o maior problema nosso vai ser esse: educação, fazer os pais ter educação e os jovens terem educação, porque senão tira o tempo da polícia, que tem que dar segurança pública. Com certeza. Né? Com São certeza. patrimônios e vidas a ser preservados por vocês. Mas tem mais vidas agora, porque agora não tem regra. Como é que nós vamos fazer isso? Então, realmente, a gente está ouvindo um pouquinho de cada um pedacinho de cada um, né, para sugerir para o município. Eu acho que foi muito importante, de verdade, né, a contribuição de vocês hoje aqui, porque são as pessoas que aconteceu os primeiros, antes dos pais e da prefeitura, são vocês que vão saber. O vereador, bora só fazer um parênteses aqui naquilo que o senhor comentou. Nós temos limitações operacionais. E acredito que talvez a Polícia Militar tenha, a Guarda de Trânsito, a Guarda Municipal, e todos têm. Tem. A saúde, a educação tem. Então, cada um tem que fazer a sua parte. O cidadão, então, o pai de família tem que fazer a sua parte. Os adolescentes têm que entender que eles também fazem parte desse processo. Né? Que a segurança pública ela é responsabilidade de todos. Né? Não é só dos agentes, dos atores que fazem a fiscalização. Começa muito antes disso, começa lá na casa deles. Porque se a gente enfrenta uma quantidade de ocorrências em determinados horários da cidade, se chegar aqui no quartel, aqui, no batalhão, nossas viaturas e as viaturas do SAMU, em determinados horários, estão todas na rua. E às vezes tem algumas chamadas em espera, vem Camboriú, atendendo 5, acho que da Polícia Militar, enfrenta esse problema. Por quê? Encontra uma capacidade de resposta aquém daquela necessidade que se apresenta naquele momento, em alguns períodos, em algumas vias. Então, tem que se buscar essa solução, sim, porque nós não conseguimos atender a todo mundo, o tempo todo. Então, essa responsabilidade, sim, deve ser compartilhada. Então, chamar, sim, os pais, né, que se discuta isso também, permanentemente nas escolas. Isso já se falava lá em 98, quando se implantou o Código de Trânsito Brasileiro, né, que foi uma virada de chave naquela ocasião lá. O Japão era um caso de sucesso naquela época, né? E a gente está falando de 30 anos atrás e as coisas ainda precisam evoluir, porque frente a uma necessidade eles encontraram uma solução. É aquilo que eu falei no início. Então, para fechar a minha fala, agora nós temos que reagir para esse problema, mas que também a sociedade faça a sua parte. E entenda que assim, a gente não consegue atender 4, 5 ocorrências ao mesmo tempo e se deslocar. E vamos pensar lá no verão, daqui do bairro dos Estados, chegar lá na Barra Sul, ou lá na Barra, lá pela BR, só para dar um exemplo, semana passada era um incêndio na 101, o caminhão não conseguiu passar. Aí chegou a caminhonete para a primeira resposta, não teve vítimas, nada. Solução: parar tudo, aí para a BR sentido norte, para a BR sentido sul, aquele incêndio vai se consumindo ali, era um veículo pequeno, só que para isso vai se reverberando, vai criando aquela onda de trânsito parado para o norte e para o sul,
para o leste e para o oeste, para todos os lados. O que as pessoas, no horário de pico, começam a fazer? Procurar soluções. Moto, autopropelido, ciclomotor, patinete, bicicleta. A impaciência das pessoas também começa a implodir. Isso começa a gerar uma onda de desordem, exatamente, em cima de uma situação, né, que talvez pudesse ter sido evitada. Então, é essa reflexão que eu deixo assim, para que busquemos, sim, algumas medidas assim, para diminuir esse impacto aí. Mitigar, né? Mitigar, exatamente. Bom, obrigado, Major Jackson, aí pela contribuição. Não sei se algum vereador tem mais alguma colocação. Fique à vontade, vereador. Só o Tenente Maestro citou de Camboriú, das diretoras de escola. Uma disse assim, em 2023, durante o dia todo eu tinha 2 autopropelidos no pátio da escola. Hoje eu tenho mais de 50 de manhã e mais de 50 à tarde. Como é que vai ser o ano que vem, os próximos anos? Só para responder aquele raciocínio do senhor ali de 30 anos atrás e hoje, e daqui 2 anos. O vereador Guilherme, me perdoe. Obrigado. À vontade. Boa tarde, senhores. Primeiramente, obrigado pela visita, pela presença. A gente tomou uma decisão importante no começo desse mandato de não confiar em ações ou decisões tomadas por impulso, que geralmente é uma resposta que às vezes tem que ser rápida do poder público, mas Balneário não é de hoje que está enfrentando esse desafio. A gente já vislumbrou isso há muito tempo e que uma hora isso ia implodir, né? E realmente implodiu. Como o senhor comentou, realmente não tem como o Balneário Camboriú sobreviver sem a micromobilidade urbana. O transporte público tem uma série de deficiências a serem melhoradas. O dia a dia do cidadão numa cidade que tem 50 km² e mais de 100 mil carros não tem, matematicamente essa conta não fecha. E da mesma forma, como o senhor muito bem comentou, a gente tem serviços que são finitos e cabe ao poder público pensar lá na frente, já começar até que Balneário Camboriú foi a primeira cidade na nossa região, no estado e até umas do Brasil, a debater esse tema. E nós sugerimos a criação dessa comissão para quê? Para que fossem levantadas informações como as que os senhores trouxeram aqui hoje, para que a gente pudesse nutrir não só a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, mas também a ação dos senhores, né? Então, sentaram aqui nessa mesa autoridades de trânsito, de segurança pública, a comunidade. Eu tenho a mesma visão que o senhor sobre o uso do trabalho. A dona Maria, eu inclusive estava indo para um evento ali do Custom Show no final de semana, a gente até gravou um menino voltando, tudo entender que estava voltando do serviço para a região sul da cidade, e ele não tem como passar por outro lugar a não ser na BR-101. Então, é um autopropelido, porque ele não vai andar mais de ciclomotor. E aí? O que a gente faz com esse cara? Melhora o transporte público para ele ter que... ele conseguir chegar bem, a gente diminui os impostos. São coisas utópicas que a população simplesmente toma uma decisão e fechou. É necessidade, não é luxo. Né? O lazer é outra história. Então, a gente tem batido muito na tecla das coisas que são factíveis para agora, para hoje. Uma delas é ensinar que o básico talvez seja um remédio para não haver uma proibição, né? Andar na via, não andar na calçada, o uso individual significa uma só pessoa. Né? A Mari trouxe, né, Bola, uma contribuição muito inteligente sobre a idade do carona também, que tem muita responsabilidade nisso. E hoje, Brusque, por exemplo, criou uma escola para esses autopropelidos, onde eles estão dando aulas para essas pessoas. Essas sugestões, elas são sempre circulares, a gente acaba pegando um pouquinho de cada um e a roda é a mesma. Na hora da venda, quem faz o Pix não é o jovem, é o pai. Então, começamos por aí. E o próprio cara do estabelecimento que vieram aqui, estiveram na nossa audiência pública, ele também não quer perder dinheiro. E está certo, porque ele é um empreendedor e ele precisa ganhar dinheiro e é isso. Estou do lado dele também. Agora, nesse momento da venda, a gente sugeriu para que fosse passado para ele uma instrução. Né? Isso uma colaboração para vocês, forças de segurança, realizarem um melhor trabalho, para a Prefeitura melhorar a legislação que hoje existe com dados, não simplesmente porque A ou B acharam, mas porque, segundo o estudo tal, a autoridade de polícia tal, todo um relatório que o vereador Bola está redigindo para nós, que isso fosse algo bem feito. Para que esses 6 meses a gente teve uma experiência na cidade com uma lei que foi mal redigida, mal construída, por virtude da sua urgência. A gente votou a favor por entender que era importante para frear. Eu acredito que esse propósito foi cumprido. Mas para frente a gente vai sugerir uma série de revisões para auxiliar vocês. E só para finalizar sobre Camboriú, lá como eles não têm, como o vereador comentou,
a Polícia Militar vai ser conclamada. A gente quer ser parceiro de vocês também com essas informações, para que qualquer tipo de ação que vocês forem tomar, vocês possam... Esse é o propósito principal. Vocês possam acessar qualquer tipo de documento e falar, ó, segundo o relatório, o estudo da Comissão Parlamentar de Micromobilidade Urbana, esse aqui é o caminho. É isso que a gente quer fazer, levantar dados, ouvir a comunidade, a gente fez uma audiência pública. Então, toda essa rota é um dos papéis dos vereadores. Né? Camboriú, inclusive, acho que vai seguir o mesmo caminho, criando uma comissão, e que as outras cidades possam, da mesma forma, fazer isso, para a gente tornar o trabalho de vocês um pouco menos doloroso com a parte da legislação, que às vezes não ajuda vocês, mas a gente poder conseguir equilibrar a segurança com a mobilidade, que é o nosso propósito com a comissão. Então, agradecer aos senhores, nos colocarmos à disposição também para participar de ações, independente, acho que a nossa comissão tem prazo, né? Mas a gente está sempre à disposição para acompanhar, para ir lá, para, enfim, auxiliar no que for possível. Obrigado. Obrigado, vereador Gui. Eu quero oportunizar, então, ao Major Jackson, ao Major Zancanaro também, o Tenente Meister, para usar a palavra para suas considerações finais aí, e agradecendo também já a participação de vocês. Major Jackson, se quiser. Perfeito. Só pontuar uma questão bem lembrada pelo vereador Bola aqui, né? Foge um pouco do tema aqui, mas serve como uma reflexão em relação a incêndios com esse tipo de veículo, né? Uhum. Então, assim, nós enfrentamos alguns casos aqui na cidade, ainda poucos, né? Mas o que a gente pode pontuar como uma medida a ser tomada, talvez um pouquinho mais à frente ali, em relação à manutenção desses equipamentos. Perfeito. Porque ainda são equipamentos, né, novos, né, baterias novas, né, mas são equipamentos que demandam um cuidado, sim. Tanto o equipamento quanto o sistema de distribuição elétrica da residência ou do prédio onde eles vão ser guardados, né? Perfeito. Isso, exatamente. Então, assim, passar por uma revisão, aquele ponto de recarga, né, para não termos um problema ali na frente, porque ele é uma bateria de lítio que, se tiver algum problema nela, ela tiver alguma situação que gere um curto, ela tem um incêndio muito rápido ali, naquele ponto ali, e queima em alta intensidade. E se tiver materiais combustíveis nas proximidades, ele vai ter propagação, e dali para frente aí existe um risco. Então, tem que ter esse cuidado também, porque a gente vai acabar enfrentando naturalmente com o aumento desse tipo de equipamento, né? Ou eventuais faltas de manutenção nesse equipamento, né? A gente já enfrentou alguns problemas de incêndios, né, em descarte irregular dessas baterias, porque elas têm um regramento para seguir. Por alguma falha ali, não se observou o devido descarte do equipamento, ele, com o tempo, ele gera uma autocombustão, e dali ele gera um incêndio. E pode gerar incêndios bem severos. Então, é uma preocupação lá para frente, assim, ou talvez logo aqui na frente, de as pessoas começar a olhar também para esse equipamento. E onde estão deixando para carregar? Se a fiação elétrica está adequada para isso, né? Se o equipamento está sendo manutenido, né? É um equipamento mais barato, mas ele requer também uma manutenção. Perfeito. Até porque a gente vive numa região litorânea que acaba degradando mais rapidamente esses equipamentos. Então, requer sim cuidado. Mas obrigado, vereador Anderson, né, pela oportunidade. Obrigado, senhor. Conte conosco. Obrigado. Major Zancanaro. Primeiro, parabenizar os senhores, né? Assim, primeira vez que estou tendo contato com a comissão e observando a fala do senhor, já veio várias ideias interessantes, assim, várias coisas pontuadas que eu sei que surgiu da fala de todo mundo aqui, né? Uhum. Você vê, é nítido que de um lado a gente tem a questão da mobilidade, né? A gente não pode inviabilizar também, criar tanta barreira que inviabilize as pessoas de... Perfeito. Mas também não pode ser à la vontade, né? Como o pessoal fala, porque tem o risco à vida e à segurança de outras pessoas. Então, pequenos pontos ali podem mitigar o acidente, podem trazer mais conhecimento, né? Pela fala do senhor, eu já vi que já tem umas ideias aí que eu acredito que vão fazer parte do relatório final, e acredito que, depois eu quero ler, acredito que Perfeito. Vai virar meio que uma referência esse relatório, assim, para onde que a gente vai buscar algo que, né, lógico, a gente sabe que tem em outros países estudos mais
específico para Balneário Camboriú, acredito que vai virar uma referência relatório de vocês, né? Que eu já parabenizo os senhores, né? E agradeço também, porque creio que se for nessa linha que eu estou percebendo, vai facilitar o trabalho da Polícia Militar, né? A nossa fiscalização, né? E a nossa atuação, né? Realmente há um pouco de dificuldade que se tem hoje, e nos colocarmos à disposição. O Major foi certeiro ali na questão, né? Realmente, a questão de espaço diminuiu. Por quê? Porque está tendo mais espaço nesse momento do ano que a gente vive. Como é que vai estar isso aqui? Será em janeiro, depois de 20 de dezembro, né? Que a gente sabe que é difícil até de caminhar na Atlântica ali, né? No meio de tudo isso aí, né? Então, essa antecipação até é o momento adequado de se antecipar para a gente chegar ao final do ano e já ter alguma coisa madura antes de... Perfeito. Né? Antes da temporada, né? Então, acredito que o momento tá bem oportuno para isso. E era isso. Acredito da nossa parte aí, estamos à disposição aí, vereador. Obrigado, Major Zancanaro. Tenente Meister, tem a palavra também para fazer suas... Então, só mais ou menos falar aqui que o Major falou com relação a Camboriú ali também. A gente tem uma certa experiência que é similar à de Balneário. Eu acho muito interessante as duas cidades se conversarem e caminharem juntos, né? Porque isso vai gerar um efeito positivo lá na frente, como foi falado aqui, né? Se criar duas legislações com separações divergentes, pontuais ali, pode dificultar muito, né? Ainda mais o trabalho lá em Camboriú, que só tem a gente, né, nesse momento, né? Tem projeto lá de implantar a guarda, gente, mas enfim, hoje em dia o cenário é só Polícia Militar, então a gente acompanha aqui em Balneário o que acontece, né, o que está sendo feito aqui em Balneário, porque a gente sabe que uma cidade é reflexo da outra, que acaba acontecendo em Camboriú, vem para Balneário e vice-versa. Então, acho muito interessante esse tipo de conversa que está tendo entre as duas cidades, espero que, né, chegue na melhor solução possível, e a gente segue à disposição aí para esclarecimentos. E a minha fala inicial, e eu termino com ela, é que todo o nosso trabalho, toda a nossa discussão é principalmente garantir a segurança das pessoas, né? A gente está falando de um tema muito importante, muito delicado, que é o trânsito, e a gente tem que ter todo o cuidado. A gente não quer também inviabilizar e né, impedir que as pessoas se locomovam, mas a gente quer que elas voltem para casa e a gente não tenha dados estatísticos tristes aí nas nossas duas cidades. Perfeito. Muito obrigado, então, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros pela participação. Vamos dar uma continuidade, então. Para finalizar, os senhores vereadores, eu preciso só, diante da interpretação do regimento da casa, a gente tem aqui como limite, talvez, se eventualmente, para a gente procurar buscar, né, a margem segura de conclusão dos trabalhos, para que a gente não coloque em risco. Ao meu entendimento, o plenário é soberano, independente da questão do regimento, que não é muito clara, não é clara nesse sentido, né? Eu acho que a gente poderia tentar, pelas minhas contas, por mais que se encerre, né, pelo calendário, dia 27, mas se a gente considerar que dia 17, Carol, dia 17 é o início do recesso legislativo? Dia 17. Então, nós teríamos, automaticamente, se entramos em recesso legislativo, automaticamente a comissão também entra em recesso. Então, esses 10 dias que nós temos, os 10 dias que nós temos lá em agosto para... Então, o retorno do recesso é dia 4 de agosto, é isso? Dia 1º? Ah. Sexta-feira. Sessão, dia 5. Dia 4. Segunda-feira iniciaria, né? Retornaria, né? Então, nós teríamos até o dia 14 de agosto para encerrar os trabalhos. Então, se eventualmente nós tivermos a possibilidade, daí eu pergunto ao relator, né, vereador Bola, de fazer a conversa com o pessoal que falta, que é o BC Trânsito, novamente, e o planejamento. No dia 4, e daí encerraríamos aí na semana do dia 14, que ficaria... 14 de agosto seria numa quinta-feira, na quinta-feira depois. Né? Seria uma semana de... dia 14, não, se for considerar dia 4, 10 dias ia dar dia 14.
Eu tenho um planejamento pessoal do dia 27 ao dia 5 não estar na cidade. Certo. Mas é assim, para que todos entendam, o nosso prazo vence dia 27 e nós pedimos mais 30 dias. E ele fala, o petista, que é o vereador Eduardo Zanata, questionou que o regimento interno diz que não pode. Não, ele não fala. Não fala. Eu também entendo que não. Não, eu consultei a assessoria da parlamentar aqui, das comissões, né? E eles entendem também que é sim possível, porque diz assim, podendo renovar por igual período. Só não diz tantas vezes quantas necessárias. Isso. Mas pode, né? Inclusive, eu acho que cabe a nós, da comissão, explicado para quem não entende, não está a par do nosso dia a dia, que a gente vai conversar com o jurídico da casa hoje, para que eles esclareçam isso, porque amanhã o presidente vai dar a decisão dele. Né? Então, eu acredito que mais um mês não ia prejudicar ninguém. Isso aqui só vai fazer o bem. Daqui a polícia militar e o bombeiro dizendo o bem que está fazendo. Só uma parte, vereador Bola, eu não acabei não falando na tribuna, que acho que a gente ia acabar discutindo bastante lá, né? Mas é justamente essa fala dos senhores, eu concordo também com a análise que a gente estudou juridicamente, mas a comissão ter aditivo de prazo, né, que não se trata de um contrato nem de gasto, é um investimento para ouvir os senhores, para ouvir demais autoridades, que é inclusive uma das prerrogativas nossas. É legal a gente falar isso para quem está nos assistindo, enquanto vereadores, de ampliar o debate público, né, inclusive é a pauta do partido do nosso amigo que apontou essa situação, que é ampliar o debate popular, trazer a população aqui para dentro para a gente escutá-la, assim a gente vai ter boas leis. Então, só parabenizar os senhores pela defesa da comissão ali na tribuna, que deu orgulho de ver, e realmente, se essa interpretação do presidente for essa, a gente está junto, e nosso gabinete está à disposição para somar também juridicamente. Perfeito, mantemos então a agenda dia 4 e daí buscamos aí o prazo ideal para que a gente possa concluir o trabalho. Então, encerrada a reunião às 15h11, uma boa semana para todos aí, tá bom?